Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Diga comigo, eu tenho espírito de sabedoria. Meus olhos foram iluminados. Uma vez iluminado, sempre iluminado. Me entregaram a âncora da palavra. E estou aqui para sempre. Disse, mas nós não nos gloriaremos desmedidamente, senão conforme a regra que Deus nos deu. Por quê? Por medida, para chegar também até vós. Nos dá a entender aqui que o apóstolo tinha uma regra, como medida. Ou seja, ele não fazia o que lhe dava na cabeça, nem julgava incorretamente. O apóstolo possuía a medida de Deus em sua mente, e com essa medida, ele trata a igreja. Com essa medida. Então diz, porque não nos excedemos, como se não chegássemos a vós, pois fomos os primeiros a chegar até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos desmedidamente em trabalhos alheios, senão que esperamos que, conforme cresça vossa fé, seremos muito engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Diz aqui, você sabe que tem o dom da fé. E o dom da fé, a fé não cresce. No que você cresce é na medida, na fé que você tem. Você tem o dom da fé completo. A sua fé não pode ser aumentada, nem pode ser diminuída. Você tem o dom da fé, mas nessa fé você sobe a estatura do varão perfeito. Então Paulo diz aqui, olhem, eu sei que com a medida que eu trago, se vocês crescem na fé, vocês vão me engrandecer. E o que Paulo queria engrandecer-se? Paulo queria gloriar-se desmedidamente? Não, Paulo o que queria era ser engrandecido não na carne, na medida, a regra que Paulo andava. Imagina, Paulo era o perito arquiteto para esses tempos. Você sabe por que Deus tem empregado tanto o apostolado nos últimos 7 anos? Para eu ser engrandecido? Olha, e eu tenho sido engrandecido. Porque onde quer que eu vou, me amam com um amor tremendo. Já me respeitam todo mundo. Antes não diziam, aí vem José Luiz. Agora não, já dizem, olha, aí vem o apóstolo. E então eu tenho dito, Senhor, estão me engrandecendo. José Luiz, não seja nécio. A você eu não vou te agradecer. Então é um pedaço de carne que eu vou te dar é uns aguilhões, porque está preparadinho, eu vou aumentar o forno. Mas eu te engrandeço no ministério que pus em ti, que é a minha medida, para que você olhe aos crentes conforme essa regra. Então, Deus tem que engrandecer o apostolado, porque senão as pessoas lhe faltam respeito. E então, diz aqui que há uma regra. O apóstolo tem uma regra. E a regra é a medida que Deus usa para tratar aos crentes. Você sabe qual é a medida que Deus usa com os crentes? Bom, há uma medida que ele não viola. Os vê completos, os vê perfeitos e não os conhece em carne. A medida de Deus é esta. Deus te vê completo, repito, te vê perfeito
E até o corpo físico diz: com esse eu não trato. Não te conhece em carne. Tenho que levantar minha mão direita e minha mão esquerda e pô-la e dizer que de minha mão esquerda a minha mão direita, vamos dizer de 1 a 100. Vamos imaginar uma medida, não? De 1 ao 100. Pois a medida de Deus é que Deus te vê no 100. Porque está completo, não te falta nada. Com uma só oferta te fez perfeito. Como te vê Deus? Como Deus te vê? Completo, perfeito. E não te conhece conforme a carne. O problema é que a maioria dos crentes, ainda os que tenham chegado à graça, eles às vezes quando tratam contigo, te veem na metade do caminho, nos 50% de tua experiência carnal. Por quê? Tu és um ser espiritual que se está acomodando a uma experiência carnal. Você não é um ser carnal que está acomodando uma experiência espiritual? Sim, você começou uma experiência, uma iniciação na vida do Espírito. Quando você chegaste a crescer em graça, você entraste a uma experiência espiritual e de momento tu dizes: mas o que é isso? Bem, Paulo diz que você está em lugares celestiais, mas eu ainda estou no mesmo povoado onde eu nasci. Diz assim: mas isso espiritualmente você está sentado juntamente com ele em lugares celestiais. Tu estás completo? Tu não olhes o que se vê, porque o que se vê vai opacar o que verdadeiramente você é. E então o que acontece? Que às vezes um irmão, quando trata contigo, pois te ofende, te maltrata, às vezes na mesma igreja, e olha, tens que padecer às vezes dentro da igreja, não tem paciência contigo. Então, às vezes um irmão contigo tem rusgas. Há irmãos no ministério que são meio fortezinhos. Sim, eu tenho visto isso no ministério. Mas você sabe que como eu estou aprendendo a viver pela medida de Deus, eu os vejo ao 100% e digo: deixe que vá pelo caminho. Então não julgo aonde está se manifestando, porque ao parecer, ainda que Deus os vê no 100%, mas por sua experiência carnal, às vezes você o vê como um 30, um 40, um 50, e de momento diz: esse irmão está me maltratando. E quando te maltrata assim, o que você tem que fazer? Padecer. Penalidade. Tem que padecer, porque o padecimento é parte dessa experiência. Olha, eu sei que você não gostaria de padecer, mas é que aqui se padece, porque há pessoas que mal te interpretam. Então, esse é um trabalho que Deus vai fazendo com todos os que se iniciaram no reino espiritual. Vamos crescendo e melhorando, teu proceder vai melhorar, e agora é mais tratável e é mais terno com os crentes. Sim, porque Deus vai tratando com teu caráter, porque teu caráter foi contaminado por tua experiência carnal. Você é um escolhido de quê? Desde antes da fundação do mundo. Você é um espírito perfeito desde que vem do ventre de sua mãe. Por que você quer que Paulo disse: agora eu entendo que desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu por apóstolo? Ah, te escolheu desde o ventre de tua mãe por apóstolo? E por que mataste a Estevão? Ah, porque eu não sabia quem eu era. Mas como Deus sempre viu a Paulo escolhido desde o ventre, com a medida de Deus, como ouviu, sempre ouviu bem. Olha, se você pudesse ter os olhos de Deus, se tu pudesses, Efésios 2:10. Disse: porque somos, que diz? Feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós somos feitura, criação de Deus. E atente-me bem, tudo que Deus cria tem um processo de desenvolvimento.
tudo que Deus cria. A árvore era pequena e cresceu. O animalzinho foi pequenininho e cresceu. Você fostes pequeno e subiste de estatura. Porque tu és uma criação e todo tipo de criação tem seu desenvolvimento. Portanto, quando fala aí de que tu és criação, feitura sua, está falando de teu espírito. Verdade que teu espírito tem um veículo que se chama teu corpo. Então, você tem que levar teu corpo até caminhar em boas obras preparadas de antemão. Ou seja, você dirige esse veículo. É uma experiência, é um desenvolvimento. Você é feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Olha o que diz o 4 de Efésios, capítulo 4, o verso 13. Veja o que diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida, diga medida, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Você sabe quem tinha a medida? O apóstolo Paulo. Paulo andava com uma medida que Deus lhe deu. Olha, essa é a medida. Ah, e sabes o que diz Filipenses, o próximo livro, falando de ti? Veja o que diz. Em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando persuadido disto, que o que começou em vós a boa obra, que diz, a aperfeiçoará. Olha, essa medida Paulo estava persuadido. Essa medida Paulo diz, olha, veja, se Deus te chamou, e Deus te iluminou, e Deus te aperfeiçoou, e Deus te chamou a entender esta revelação, que isso não é qualquer revelação. Você é um bem-aventurado. Para você estar aqui, tiveram que iluminar teu entendimento. Tiveram que aplicar uma regra para te trazer aqui e te iluminar o entendimento. Imagina que eu levava tantos anos num sistema e eu não entendia nada do que eu pregava, nada. Assim que a mim me tiveram que fazer uma classe de operação tremenda para poder... Imagina, para ativar a mente de Cristo em mim, Deus me deu sua mente e me disse, José Luiz, essa é a medida, toma. Agora com essa medida, tu olhas a você e olha também aos demais. Não faça acepção de pessoas, porque essa medida não é para fazer acepção de pessoas. Por isso, às vezes, eu vejo pessoas na igreja que eu vejo tão longe de onde eu penso que tem que estar, mas Deus me diz, mas está perfeito, verdade? José Luiz, oh não, Senhor, o que eu estou vendo, não, mas eu não o conheço em carne. Ai de ti se me viola esse princípio de conhecê-lo em carne. Diga, eu olho com essa medida. Eu julgo com essa medida. É como eu que um dia chamei um homem para que me consertasse, fazer umas divisórias no escritório. Então ele disse, o que você crê que, quanto material necessita? Então de momento pegou e se ajoelhou assim e pôs os olhos a medir com o olho. Medindo, e eu, você não tem aí 1 metro? Não tem aí 1 metro para medir? Não, isso é para ter uma ideia. Não, eu não posso tratar com uma ideia assim se você não me traz. Então eu peguei um nível que eu tinha bem grande e meça com isso, senão vai sair virado esse edifício. Diga uma regra, uma medida, um nível. O profeta lá, Zacarias, falou do prumo. O prumo. Diz, o varão leva o prumo em sua mão. E você sabe o que é um prumo? Especialmente quando você está colocando papel nas paredes, esses papéis bonitos. Você não pode colocar aí com o olho, não, deixa eu ver. Não, você tem que medir de cima e pegar, que a cordinha abaixe e o prumo. Então chega um momento que se acomoda até que fique quietinho. Essa é a medida. Pois o profeta disse que esse varão vinha com o prumo. E você sabe o que ele disse? Ele leva também 2 cajados na mão.
Um de graça e outro de apostolado, de atadura. Você sabe o que é atadura? Atadura é graça, não essas ataduras que andam por aí. Graça e apostolado, que é o que te pega e coloca na medida e amarra e daí você não sai. Hello! Vou te dizer uma coisa, essa medida nem todo mundo tem. Para isso você tem que sentar-se, escutar, ser prudente, não ter mais autoconceito de si que você costuma ter. Tem que se associar aos humildes, não com os vaidosos que entram na igreja. Olha, ainda no ministério tem gente cheia de vaidade. Nem todos ainda entraram nessa medida. Isso tem uma medida. Deus lhe dá. Deus lhe dá a tua. Não é se é homem ou mulher. É que depende do que há na tua boca. Depende dos materiais de construção. Se Deus disse, aqui vai 5 blocos de tal medida, e aqui há uma coluna, pois você diz, para impressionar eu vou colocar 6 blocos. Porque para impressionar, então, você tem que estar impressionando o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. Porque essa parede tinha 6 blocos e eram 5. E se estraga o edifício? Essa é a aplicação que eu tenho. Deus disse-me a mim, olha, como é que você sabe que é o edificador? Se edifica em cima do fundamento. Eu não posso me sair de cima, imagine que eu edifique ao lado. Se me encontra fora, eu estou em cima do fundamento. O que ocorre é que a mim me foi dado interpretar os planos do arquiteto. Como eu interpreto? Se Paulo chega a interpretar, se eu houvesse conhecido a graça imediatamente. E mais, olha, Paulo, Moisés teve um grande problema. Deus lhe falou na sarça ardente. E depois foi ao monte e voltou com umas pedras. E se buscou perseguição. Que sarça ardente? Se tivesse fogo, tinha consumido a sarça. Essas são as tábuas que ele talhou lá em cima. Por isso ficou 40 dias. Você sabe, busca as mãos, está cheio de calo. Ele mesmo a fez. E Paulo, o que ocorreu com Paulo? Paulo disse, irmãos, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não entendo isto. A mim não, eu sei que foi no corpo. Ele não sabe, mas eu sei que sim, que foi no corpo que eu fui arrebatado ao paraíso, mas foi no corpo. Porque Paulo, se tiveram que dar-lhe muitas revelações, a mim não, a mim que me deram foram 2 horas e meia de consulta. Só para cá e subi, falei com o Senhor por 2 horas e meia e só me deram Romanos 6, 7 e 8. Fica com esse materialzinho aí, depois eu te mando o resto. Mas a medida não se pode violar. Diga, não se pode violar. Se estraga o projeto. E Deus não vai deixar danificar. Esse é o último projeto de Deus. Isso Deus não vai deixar danificar. Olha, o que Paulo faz para aplicar uma medida correta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, de primeira carta aos Coríntios, verso 13. Capítulo 1, 2, 13. Por qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que ensina o Espírito, acomodando o terrenal ao espiritual. Você sabe por que o sistema protestante, católico, todos os sistemas, sabe qual é o problema deles? Que eles têm que acomodar o carnal ao espiritual. E isso, não que não se... É como a besta, aquela que Daniel viu, de Nabucodonosor. Recorda aquela grande estátua que ele viu? Que tinha, olha, tremendo, você sabe? Um peito tremendo, com metais fortes, coisas... Mas os pés, o fundamento, estava mesclado com barro e o quê?
e ferro. E então imagina, isso não pega. Pois assim está, você sabe, essa é a profecia. Interpretamos agora mesmo no rosto de nós. Esse é um sistema protestante que diz que cresceu em Roma, na cidade eterna. As filhinhas que Lutero por aí abriu caminho, ele mesmo saiu daí, do mesmo ramerismo. E que ocorre? Que a engordaram e cresceu. O problema é que seus pés estão feitos de barro e ferro. E você sabe o que vai ocorrer? Que um dia se desmoronam e aí caiu. Sabe por quê? Porque você tem que acomodar o espiritual ao espiritual. Você é um espírito que vive em um vaso de barro. E o evangelho é um mundo espírito acomodando este evangelho espírito a teu espírito. Tua carne aqui para nada aproveita. Tua carne não julga nenhum papel aqui. E o sistema protestante, veja com o que trata. Não coma comida de porco. Vamos batizá-lo, vai molhar sua carne. Vamos dar-lhe um suquinho de uva e um pedacinho de pão, porque esse é o corpo de Jesus Cristo. Vamos colocá-lo de joelho até que sangre seus joelhos. Isso é carne. Por isso Paulo disse, olha, como vocês já morreram com Cristo, vocês pertencem ao mundo do espírito, vão se submeter a preceitos tais como não toque, não maneje, não proves, em conformidade e mandamentos de doutrina de homens. A medida tem que acomodá-la, como diz aqui, diz, acomodando, diga acomodando. O espiritual ao espiritual. E como você acomoda o espiritual ao espiritual? Aprendendo a medida que Deus dá a um apóstolo. Você aprende isso e são umas lentes, você coloca, e quando você vê o irmão que está aí tropeçando, você diz, eu estou persuadido que o que começou a obra neste irmão vai terminar. Pastor, mas é que no externo não sabe me falar. Olhe-o com os olhos de Deus, até que chegue à estatura de um varão ou de uma mulher perfeita em Cristo Jesus. Dá-lhe tempo. Pastor, são 5 anos que eu levo aí. Dá-lhe tempo. Veja que se Deus sabe aperfeiçoar, os pastores não sabem. As juntas e os grupos e a conselheria e a psicologia, essa não. Mas quando Deus toma alguém por filho, a esse disciplina, corrige, repreende, se tem que levar, também levam. Mas ele vai terminar. Por isso Paulo disse, muchachinho, isso sim, eu estou persuadido. Pastor, é que às vezes põe em dúvida se está ou não está, tranquilo, deixa, que se não está, ele mesmo também o saca. Acomodando o espiritual ao espiritual. Já fracassaram todos os institutos, todos os seminários de teologia, não sabe acomodar o espiritual ao espiritual. Busque a regra de fé de cada denominação. Mas tem que estar a carne está presente, os rudimentos da doutrina de Cristo. Por que lhe chamam o rudimento das doutrinas de Cristo? Porque os rudimentos da doutrina de Cristo foram feitos para a carne. Porque ele ainda não tinha morrido quando ressuscitou, então já não se acomodou ao espiritual, ao carnal. E então Paulo diz, olha, tem que deixar esses rudimentos. Tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, porque Cristo foi servo da circuncisão, viveu debaixo da lei, e esses rudimentos eram para a carne, mas uma vez ressuscitou, tem que acomodar o espiritual ao espiritual com a medida da regra que Deus dá. Digo, isto é com os crentes. Pastor, e o que fazemos com nossos familiares? Ah, irmãos, eles estão enlameados. Você sabe o que está enlameado? Você sabe que às vezes eu
Olha, com minha família, eu não posso mais tratar. Um se explica por aqui e se escapa por cá. E no momento, crê que os tem por aqui e te saem por lá com outra estupidez. Caramba, que às vezes, caramba, essa gente, olha, não raciocinam. E às vezes, olha, não. E às vezes, olha, que você é um... Ah, sim, verdade que somos abençoados. Bom, sim, você sabe que Apocalipse... Olha, no momento... Olha, isso é da circuncisão. Estamos na incircuncisão. Tudo é como... E você... Porque estão enlameados. Enlameados de religião. Estão no inferno do desconhecimento. Não conhecem. Tremam os fundamentos da terra. Eu disse, vós sois Deus. E que? Isso é tratar com pedaços de carne. Vive apegado a costumes dos povos, a costumes de seus avós, de sua família. Olha, irmão, eu estou até aqui, estou cansado de carne. Você não se cansa de carne? Às vezes nem quero mais perder o tempo. Eu trato de saudar-lhes. Trato de saudar aos crentes, mas chega um momento que Deus te diz: não jogue mais pérolas aos porcos. Você fica falando pérolas, estão todos emporcalhados, são porcos, enlameados, cheios de terra, cheios de fungos, não sabem falar, não sabem julgar. Dão penas. Por isso Paulo diz: lavai-vos com água pura, limpai-vos com água pura. A água pura da graça. Eles nem entendem isso. Digo, esses são os que não têm religião, porque os protestantes, os católicos, todo tipo de... Esses são os piores. Essa gente está em anátema, essa gente está em maldição, essa gente faz afronta ao Espírito da graça. Eles estão pior. Olha, eu estou falando com os que não têm religião, que estão enlameados na cegueira espiritual. Enlameados. Mas estão melhor que os chamados cristãos, porque esses são piores. Esses são blasfemos. Todos os domingos pegam o sangue de Cristo e pisoteiam como guspe e enganam todos esses pastores. Estão de condenar, como Paulo disse a Pedro. Você está de condenar, Pedro, e todos seus amiguinhos estão de condenar, porque não entendem se foram longe da medida de Deus. Fora da medida que Deus usa. Estão dormindo. Não entendem. Porque Deus trata com os crentes. Então também trata com os que ainda não creram, porque são escolhidos e não sabem. Há uma medida. E todo pastor deste ministério tem que entender isto. Aqui você não pode trazer suas próprias ferramentas. Nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e argumentos e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, que é a regra que Deus me deu para uma igreja ataviada, uma igreja pura, uma igreja reinando em vida, uma igreja que vai transformar o mundo por todas as nações. Isso é assim. Os pastores que não entendem essa regra, essa medida, se estão conosco, os vemos fora de nós, porque aqui não há acepção de pessoas. Aqui Deus se chama e diz: olha, essa é minha medida, não use a tua. É a medida que eu uso para tratar com minha igreja. Paulo a tinha. Veja o que disse Paulo. Disse: olha, nós chegamos a vocês, mas não chegamos assim em carne, com justiça própria e com sabedoria humana, não. Nós chegamos a vocês com a medida de Deus, com as regras que Deus usa para medir a sua igreja, que a vê santa, a vê santificada, a vê perfeita, a vê completa, não a conhece em carne. E o que viola essa medida não cabe nesse ministério.
Isso aperta. Como dizem em Porto Rico, isso pica e se estende e segue picando. Como aquele soldado de Napoleão, que Napoleão passou por assim e o viu e disse: diga-me, general. Então, o olhou assim e tinha uma boa bazuca na mão. E ele disse: como você está? Firme, meu general. Você está vendo aquela casa lá no monte? Dispare para me ver como está sua regra, para ver como está sua pontaria. Pois não, meu general, pá! E de momento explodiu aquela casa em pedaços e o saudou: siga adiante. E o soldado firme chorando. E passou outro soldado e disse: por que choras? Porque essa era a minha casa. Mas a medida carnal me disse para disparar, e eu não estou aqui para fazer pergunta. Quanto mais a medida de Deus, que não é injusta. Se ele te disse: mete-se por aí, olha, siga por aí. Que aumente teus ganhos. Aumente teus ganhos. Aumente, que se cumpra que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Não vencedor, mais que vencedor. Sim, porque isso, irmão, olha, isto é alternativa para um mundo que anda turbado. E Deus necessita bons soldados. Soldados que estão atentos das diretrizes para ganhar uma batalha. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br